Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h09, 34 graus e meio a temperatura, umidade do ar 40%. Estamos de volta com Esportes em Desfile, oferecimento de Apomedil, chegou o novo óleo lubrificante genuíno Mercedes-Benz, confira na Apomedil, em Lajeado na BR-386, quilômetro 347, telepeças Apomedil, 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28 no bairro Floresta Lajeado. Telefone 3748-0597. NET, ligue agora para 10621 e assine a melhor cobertura do futebol. NET, o mundo é dos nets. E Lojas Prata, a maior liquidação da história é agora na Prata. Venha comprar em até 5 vezes com descontos de até 60%. Lojas Prata, sua vida nos inspira. 2h10, 34 graus e 5 décimos a temperatura. Você segue participando aqui da nossa interativa pelo 3714-7880. Qual camisa você vestirá em 2013? Opção 1, Inter. Opção 2, Grêmio. Opção 3, a camisa do Lajadense. Patrocínio Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, vocação para cuidar das pessoas. E Loja Sertel, sempre mais fácil para você comprar. Hoje à noite o sorteio de uma camisa oficial do Grêmio. Uma informação rápida aqui, a CBF anunciou na manhã desta quarta-feira mais um amistoso da seleção em 2013 contra a Suíça, no dia 14 de agosto, na Basileia, no estádio Jakob Park, na Basileia. É o primeiro jogo confirmado pela Confederação para o segundo semestre, após a Copa das Confederações. O Luiz Felipe Scolari, o Filipão, terá 5 testes aí já marcados. Inglaterra no dia 2, tá pertinho, né? Sábado, né? Sábado já o primeiro amistoso do Brasil. Itália, dia 21 de março em Genebra. Rússia, 25 de março em Londres. Inglaterra, dia 2 de junho no Maracanã. E França, dia 9 de junho na Arena do Grêmio. Pô, se ele não cair nesse amistoso aí, não cai mais, né? Porque tá muito bom, né? Poxa vida, o que o Mano não tinha, o Filipão está tendo, né? Ah, mas é só amistoso de grande repercussão, cara. Só jogaços, né? Poxa vida, hein? Que se vira o Filipão agora. Já pega a Inglaterra de cara, depois França, volta a pegar a Inglaterra, aí pega a Rússia, aí pega a Itália. Poxa vida, hein? Se vira. Gente, o Inter estreia contra o Noia hoje. O time principal, né? Porque o reserva já jogou. O Internacional, o ano passado, também começou contra o Novo Hamburgo, né? Os titulares. Isso. O jogo foi em Novo Hamburgo. 1-0. Vencido por 1-0, numa falha, inclusive, do Eduardo Martini, hoje goleiro do Lajadense. Num lançamento, ele chegou na bola, em vez de colocar lá para a lateral, quis colocar para frente, chutou em cima do Dagoberto, né? Dagoberto. Ou do Oscar, não sei. O Oscar fez o gol. Perdeu por 1-0. Foi 1-0 para o Internacional no primeiro jogo oficial do time titular, né? Que é o que vai acontecer hoje, às 5 da tarde. Eu te diria o seguinte, eles colocam aí, fazem algumas estatísticas sobre, hoje eu até andei lendo aí, Moisés, de que está baixo o público dos jogos, né? É um horário bom para fazer público hoje, 5 da tarde, isso vai lotar. Por que não passaram para amanhã, então, esse jogo? Para fazer pelo menos à noite, se vai confrontar com o metrô, torcida do Grêmio, do Internacional, essas coisas todas. 5 da tarde, Internacional e Novo Hamburgo. O apelo é o Dunga da Casa Mata, é o time titular. Mas às 5 da tarde, olha, tem muita gente, né? Bastante gente que não tem como ir, né? O jogo tem que sair às 3 da tarde de casa. Já sei, é o jogo para esperar o estudante que tá de férias, porque o trabalhar não vai nesse jogo, né? Aí é que tá. Então... O cara que é chão de firma aí que trabalha não vai nesse jogo. E aí tu tem que botar uma estrutura de segurança, de cuidar portão, disso, daquilo. Quer dizer, isso tudo custa. Então tu tem que fazer uma renda, aí tu tem que pagar e quando vai ver não sobrou. Daí é o campeonato da miséria. Claro, tu joga às 3 da tarde num lugar, às 5 da tarde no outro, às 9 da noite num sábado. Quer dizer... Tá cheio de interesses, então não vamos reclamar que não vai público pro estádio. Mas o único interesse é da TV, né? Acho a grade que define a TV. Tudo bem, não, eu não estou dizendo digo que não é, mas não dá para usar então de que é o campeonato que não tem apelo. Não tem apelo. Faz um jogo do Campeonato Brasileiro às 5 da tarde. Faz Inter de Ponte Preta. Mas nós temos que reconhecer que o apelo do Gauchão, ele é
Ele é questionável, né? Bem, mas se ele já pior, né? Já se com os horários ruins. Se ele já é um produto ruim, tu oferece ainda o pior horário para tu olhar o ruim, é óbvio que não tem ninguém. Mas não é que ele é ruim, né, Jaci? Mas os estaduais têm essa característica, né? Eu acho que o torcedor dá mais importância para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para a Libertadores em grande estilo, enfim, para o Brasileirão. É normal que o estadual acabe recebendo atenção menor. E ainda mais quando os times começam com os seus times B. Aí piora, porque aí realmente não desperta a atenção dos torcedores. Imagine os jogos que o Inter jogou, que o Grêmio jogou nesse primeiro momento do Gauchão com as equipes titulares. A repercussão seria muito maior, né? O retorno, a presença de torcedores seria muito maior. Então, tudo isso acaba enfraquecendo ainda mais o Campeonato Gaúcho, né? Agora, eu não sei por qual medida que passa para as equipes do interior tentarem colocar mais gente no estádio. Não sei se é o valor do ingresso, se tem que baixar o valor do ingresso. Qual é o tipo de apelo que tem que se fazer? Agora, uma coisa eu tenho certeza. O Lajadense, por exemplo, ele tem um custo médio para abrir o estádio, independente se forem 1.000, 2.000 ou 3.000. Ele tem um custo. Ele tem um custo para abrir o estádio Alviazul. Só que algum atrativo tem que ser mudado para colocar mais gente. E eu não estou falando exclusivamente do último jogo em que choveu muito, a gente pode dar um desconto. Eu estou falando de todos os jogos. O público até agora no Campeonato Gaúcho não é bom. Então, eu não sei se passa por baixar o valor do ingresso, para o pessoal ter mais tranquilidade, não machucar tanto o bolso para ir para o jogo. Por quê? Porque eu acho que isso aí pode facilitar a vida do clube. Pode facilitar a vida do clube e o espetáculo fica mais bonito. Porque a partir do momento que a gente vê aí 200, 300, tem jogo aí com menos que isso, viu? Tem jogo, olha, com 100, 150 torcedores. Isso aí é péssimo para o time, né? É muito complicado você fazer futebol assim. Então, eu acho que até passa por uma reflexão. Não é dar de graça, já assim. Não. Eu acho que dá para diminuir. Eu entendo, eu acho que... Esses dias, Moisés, foi feito um comparativo. Alguns jogos do Campeonato Gaúcho, o ingresso chega a 40, 45 reais, dependendo aí o jogo, né? Até daqui a pouco pode chegar um pouco mais, mas no geral, 40, 45. Teve um clássico, se não me engano, foi do futebol inglês, onde o ingresso era um clássico, 2 grandes clubes. Eu não recordo agora, cara, se era inglês, se era italiano, se era espanhol. Eu sei que o ingresso estava por 75 a 80 reais o ingresso. E daí era clássico. Era clássico. Primeira divisão da Inglaterra. E aí foi feito esse comparativo, né? Que o Campeonato Gaúcho estava mais da metade do valor desse tipo de confronto. Feito um comparativo, né? E aí daqui a pouco, mas a Europa passa por uma depressão financeira, talvez, e isso também ajude, né? Talvez se não fosse isso, o valor até estivesse mais alto. Mas enfim... E olha que não é barato, né? Não é barato, né? Mas é um clássico do futebol europeu, né? Nós sabemos lá a importância que é dada ao futebol lá. O estágio financeiro que está o futebol lá bem mais avançado que o nosso, né? Temos de entendimento, de investimento, enfim, mas chamou a atenção e o comparativo foi feito, né? E eu falo a partir da gente aqui a partir do jogo do Lajadense. Por exemplo, contra o São Luís, foi aberto o lado oposto, o lado onde não tem cobertura e o torcedor fica ali na chuva, por exemplo. Por quê? O tempo estava chuvoso, estava ruim o tempo. Haviam ali o quê? 100 torcedores? E se tu for fazer o jogo no domingo de tarde, ele não vai lá porque tem sol. Então eu acho o seguinte... Não, mas por causa de 5 pila ele vai já assim. Nós estamos num estado onde só tem 2 equipes, mas começa por aí o problema. Tem mais gente indo no aeroporto do que indo em jogo de futebol gaúcho, tirando a dupla Grenal. Tem mais gente... Olha, tem gente que saiu de Lajeado para ir lá na abertura da pré-temporada do Grêmio em Porto Alegre. Torcedores gremistas, tá? Tudo bem, mas aí foi de graça, não custou nada. Não, a gasolina, o pedágio, tudo eles deixaram passar porque era torcedor do Grêmio, né? Não cobraram nada. O posto de gasolina abasteceu, o pedágio não cobrou, não houve lanche, não houve nada. Então nós estamos num campeonato, num estado onde só tem 2 equipes. Ou tu é gremista ou tu é colorado. O resto tudo é o seguinte, é torcer para que não caia. Então vai ser aquele que é o torcedor ali pelo avô, pelo pai, e que de repente foi junto quando era menino e deu. O resto não vai mais, Acabou.
Não tem. É uma competição curta, inclusive, e aí tu vive só de dupla Grenal. Tu não vê não tem outro atrativo para oferecer. E aí, o que vai fazer? É pelear para ver que está menos mal que a federação nos últimos 2 ou 3 anos entrou com dinheiro aí para ajudar os clubes. Senão, nós íamos ter aí coisa bem pior do que nós estamos vendo. Bem pior. O Orlando está falando aqui que no jogo do São Luís e Cruzeiro teve mais de 3 mil torcedores, segundo as rádios de Ijuí. Orlando, eu quero só dar o dado aqui que o São Luís passou para a Federação Gaúcha um pouco mais do que 1.000 ingressos. Esse foi o dado que o São Luís passou para a federação. Esse é o grande problema. Eles também começam os clubes estão nessa do borderô, Moisés, para fugir de algumas taxas, né? Do imposto. E a própria federação, que tem lá uma taxa de tanto para dar. Então, aí começa faz o contrário do que tem alguns eventos. Segundo a Brigada Militar, teve tantas mil pessoas. Segundo os organizadores, teve o dobro de pessoas. Quer dizer, aqui, no campo de futebol eles fazem o contrário. Vamos diminuir, em vez de dizer pelo menos o número exato. E isso não acontece só com o São Luís de Juí e o Lajadense. Isso acontece também. Acontecia muito na dupla Grenal também, Moisés. O estádio está lotado, os caras dizem que a renda deu tanto e o público foi de 15 mil. Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque hoje tem um controle diferente, mas olha que a dupla Grenal e outras grandes equipes burlaram isso bastante em muitas oportunidades. Eu, em relação ao futebol gaúcho, eu entendo que há um crescimento do futebol gaúcho, há um fortalecimento. Para mim, eu entendo dessa forma, há um fortalecimento. Eu acho que o futebol gaúcho é que ficou devendo demais. Acho que as equipes ficaram devendo demais para os torcedores. Agora que está se oferecendo a estrutura adequada, o atrativo, eu acho que tem que esperar um pouco mais para começar a ter uma repercussão mais forte. Acho que o Lajadense se organizou bem agora, tem um grande estádio, está recuperando a sua imagem. É estranho até, mas eu acho que o torcedor vai dar uma resposta, vinha dando uma resposta melhor até em certos momentos. Eu acho que o torcedor ele tem motivos para dar uma resposta agora. Tanto é que a nossa interativa, que a gente está divulgando agora, o Lajadense está com 25% das intenções. A pergunta é: qual camisa você vestiria em 2013? O Lajadense não está tão distante da dupla Grenal, né, para um clube do interior. Ele aqui na região ele mostra a sua força. Eu acho que ainda é preciso evoluir o futebol gaúcho, mas não apenas na questão do atrativo, mas no geral também a estrutura precisa evoluir. Na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro. O futebol gaúcho não tem. Por isso, né, Jaci? Acho que o futebol gaúcho fica uma devendo, pobreza, né, nesse aspecto. Tá mal, por exemplo, equipes que se tinha na Série A, até o interior já esteve, mas no mínimo na Série B, na Série C. Não, quando consegue uma vaga na série D, dependendo, agora que há um interesse um pouquinho maior, os caras passam para os outros. Eu não quero. Passava por meia dúzia de clubes, ninguém queria. Quer dizer, o futebol aí tem não tem muito fazer. Tem que crescer o clube, né, Jaci? O clube tem que crescer. Óbvio. Eu acho que só depender do gauchão para fidelizar o torcedor não vai funcionar. Não tem. É tiro curto demais. E o torcedor, quando ele pensa que vai começar, terminou. Não, mas, gente, deixa eu até defender minha tese aqui. Eu só quero... eu acho, é uma questão de opinião, eu acho que para crescer passa também por uma reflexão e uma diminuição no valor do ingresso, para a gente colocar mais gente, para que as pessoas consigam ir mais para o estádio, para conhecer o estádio Alviazul, para assistir os jogos e ter uma frequência maior, para não continuarem indo, Jaci, aquela meia dúzia que a gente está acostumado. Concordo, Moisés, concordo contigo. Eu acho que passa por uma reavaliação de valores, mas também passa pelo clube oferecer algo a mais para o torcedor, e não apenas nesse tiro curto. Né? Uma Série D, uma Série C, se atirar em competições que mantenham o torcedor ligado o ano todo. Né? Enquanto o Lajadense não tiver, hoje nós temos lá, por exemplo, uns 15, talvez 20 abnegados que estão na chamada torcida organizada. Mas eu acho que nós temos que ter uma maneira dessa torcida ela ter uma dinâmica para aumentar, Moisés, para ter de repente uma participação de torcida, porque nós temos o seguinte: nós temos lá no estádio do Lajadense, e não é de hoje, nós temos lá num público de 1.000 pessoas, nós temos 100 torcedores e 900 assistentes que gritam quando a bola entrou. Eles não empurram o time para ganhar o jogo. Eles ficam ali todo mundo olhando. Daqui a pouco alguém pisa na bola. Agora, empurrar o time, 100 pessoas. Os outros são o quê? São assistentes. E tem gente que quer ver o replay ainda.